Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, esse livro então do Chico Xavier. Além desse é o Paulo Estevam, o Há 2000 anos e os 50 anos depois, que foi o último que eu fiz anterior a esse, e que ali a gente tinha tudo a entender que esse agora Renúncia seria a continuação, seria a próxima encarnação da Célia, que foi a heroína daquele livro, que foi quem nos mostrou como passar por essa a vida, dando testemunho de amor, fazendo as nossas escolhas baseadas no amor, aquele que Jesus Cristo veio nos ensinar. Porém, aqui na apresentação desse livro, agora Renúncia, o Emmanuel não faz esse link. E o Emmanuel aparece novamente, dessa vez ele é um padre, aquele padre ali que estava se vendo ali na apresentação que ele passa, o primeiro vídeo, ele via ali com ela, que agora ela se chama Alcione, quando ela era ainda criança. Então ela fazendo ali várias perguntas para ele, que já mostrava a profundidade do entendimento dela com relação à vida, com relação aos ensinos de Jesus Cristo, com relação a Deus. E aí então agora nós estamos no segundo vídeo desse primeiro capítulo, que é intitulado Sacrifícios do Amor. E nesse capítulo a gente vê ali no local onde a paisagem era formada de sombras, numa região indefinível na linguagem humana, como explicou Emmanuel. Ali então eu acredito que seja assim ali onde a gente sabe que há cidades espirituais aí em torno do orbe terrestre, e então assim como aquela nosso lar onde as pessoas iam para os espíritos que já estavam mais ou menos entendidos, como André Luiz, depois que ele passou por aquele período de confusão mental, onde ele plasmou ali, eu acredito que a gente vive aquilo que a gente está pensando, que está na nossa mente. Então ele estava ali naquilo que é chamado de umbral, aquele lugar escuro, aquele lugar de sofrimento, mas assim que ele pediu ajuda, ele foi levado ali para o nosso lar, onde já era um lugar muito mais tranquilo, muito mais agradável de se ficar. E aqui esses espíritos, eles são espíritos de sacerdotes que vieram em uma vida anterior incumbidos de dar aquele testemunho de sacrifício que a Célia mostrou tão bem como se dá ali no livro anterior, 50 anos depois. E aí eles não conseguiram isso, eles sucumbiram aos prazeres terrestres. Normalmente é o orgulho que faz a gente tropeçar, então esses espíritos aqui estão vendo o que é que eles fizeram, estão conversando sobre o que é que eles fizeram, e são ali meio alheios de que talvez seja no momento deles voltarem à carne, deles se reencarnarem. E aí nós vimos que ficaram ali dois espíritos, o Menandro e o Pólux ali, e eles estavam ali conjecturando sobre o esquecimento. O esquecimento que o espírito tem que passar para se reencarnar novamente. Menandro, ele acreditava que isso seria como até um castigo até de Deus. E o Pólux dizia a ele, mas não, meu amigo, isso é a forma que Deus tem de nos ajudar, porque como é que a gente podia voltar então para a Terra, se reencarnar e receber ali no nosso lar, ali no seio da nossa família, um inimigo, um algoz do passado, para aprender a amá-lo se a gente não esquecesse quem ele era. E aí então eles estavam conversando, parece que o Menandro tinha entendido, aí o Menandro diz, quando se verificará a nossa localização definitiva nos fluidos terrestres com vistas à nova experiência? E aí o Pólux responde, a qualquer momento, como sabes, muitos dos nossos já partiram. Os benfeitores de nosso destino, que advogaram a concessão de novas oportunidades ao nosso esforço remissor, já nos enviaram a mensagem derradeira, desejando-nos realizações felizes nos trabalhos futuros. Trabalhos futuros quer dizer que a vida, quando a pessoa vai reencarnar, ela sabe que ela está indo assim como para uma oficina escola. Ela vai trabalhar, vai aprender e ela vai esquecida. E aqui a gente vê que eles não sabem exatamente quando eles vão se reencarnar, mas parece que está bem próximo. Já eu acredito que seja diferente, eles de acordo com o grau de expansão de consciência do espírito. Aqueles que já estão com uma expansão de consciência mais abrangente, mais aberta, mais expandida, eles acompanham todo o planejamento ali, sabem exatamente em que família eles vão se reencarnar, até escolhem, ajudam a fazer o planejamento. Já no caso desse
desses dois, especialmente do Menandro, parece que ele está ali sem saber. Ele sabe que vai se reencarnar, mas não exatamente quando. Vamos ver como é que continua então. Então eu peço também, para começar essa leitura, que Jesus Cristo possa me abençoar, possa permitir que eu faça e que eu faça com a maior dignidade possível, porque é uma obra realmente grandiosa de Chico e Emmanuel. Eu agradeço muito os dois, peço que Jesus Cristo possa inspirar os meus comentários e que eu só os faça se eles forem relevantes para a compreensão. E que Deus abençoe você que está acompanhando também. Se tiver alguma mensagem especial para você nessa obra, que você capte. E não esquece que o Emmanuel disse que é um livro para ser sentido. Nesse instante sucedeu qualquer coisa que o grupo de almas sofredoras e esperançosas não conseguiu perceber. Uma forma luminosa descia do plano constelado, semelhante a uma estreia desprendida do imenso colar dos astros da noite, que agora se caracterizava pela sombra mais envolvente e profunda. Quase ao tocar no centro da paisagem escura, tomou a forma humana, embora não se lhe pudesse determinar os traços fisionômicos, tal a sua auréola de ofuscante esplendor. No entanto, como acontece no círculo das impressões humanas condicionadas às necessidades de cada criatura, nenhum dos circunstantes lhe registrou de maneira absoluta a presença generosa, senão mediante uma íntima alegria, permeada de santas esperanças. Ninguém poderia definir o sentimento de bom ânimo que se estabelecera de modo geral. Elevada a perspectiva de vitória no porvir, palpitava, agora, nas conversações. Alguém declarou que naquele instante, por certo, estavam descendo novas bênçãos de Deus sobre o grupo, antes receoso e abatido. Então a gente vê que ali no meio daquelas almas sofredoras, naquele lugar que o Emmanuel já disse que era uma paisagem formada de sombras e numa região indefinível na linguagem humana, então agora vem luz, aparece ali um ser que quando tomou uma luz envolvente, que quando chegou no centro da paisagem escura, ela tomou a forma humana, esse ser que desceu ali, porém não se fez notar, porque como a gente entende, quanto mais denso é o plano que nós estejamos, quanto mais a nossa consciência está não expandida, menos a gente consegue ver, menos a gente consegue perceber. Então eles só perceberam ali então um sentimento de bom ânimo que se estabeleceu e eles entenderam que estavam recebendo novas bênçãos de Deus sobre o grupo que antes estava receoso e abatido. Menandro e Pólucos, os dois amigos cuja palestra foi particularmente registrada, salientaram a sublime alegria que lhes inundava o coração, e o mais santo entusiasmo perdurou entre todos, até que a pequena assembleia se dissolveu em meio de comovedoras despedidas e compromissos sagrados. Então os dois ficaram, então disseram que eles tinham ficado muito alegres, então falaram do sentimento deles, e aí aquela assembleia onde havia outros espíritos, ela se dissolveu, cada um foi para o seu lado. Pólucos, todavia, ainda ali ficou longos minutos a meditar na magnanimidade do Altíssimo e na magnitude do porvir. Não percebia a presença da sublime entidade envolta em luz que se conservava ao lado dele, em atitude carinhosa, nas profundas emoções se lhe apoderaram, do espírito, conduzindo-o às reminiscências do pretérito remoto. Então ele não conseguia perceber ali aquela presença daquela entidade luminosa do lado dele, porém ele começou a sentir profundas emoções que o fizeram voltar ali ao passado. Naquele instante sentia-se tocado por sentimentos intraduzíveis. Por que razão havia caído tantas vezes ao longo dos caminhos humanos?
Numerosas lutas sustentara a fim de unir-se a Deus para sempre, através do amor purificado e divino. Experiências laboriosas havia empreendido no Evangelho de Jesus para servi-lo em espírito e verdade. E contudo, na luta consigo mesmo, as paixões subalternas sempre saíam vencedoras em sinistros triunfos. E aqui então, ele relembrando ali o passado em que ele teve muita vontade de poder estar ali unindo-se a Deus para sempre através do amor purificado, mas ele entendeu que a luta era com ele mesmo e quase sempre ele perdia. Em que constelação permaneceria Alcione, a alma de sua alma, a vida de sua vida? E recordava as renúncias e sacrifícios dela em prol da redenção dele, lembrando que, se sua alma de santa estava sempre repleta de abnegação, ele por si fora quase invariavelmente frágil e vacilante, agravando os próprios fracassos. Principiara de alguns séculos a tarefa de resgate e aperfeiçoamento sob as claridades do Evangelho de Jesus Cristo. Procedera nobremente até certo ponto, mas no instante de coroar a obra para a vida eterna, caíra miseravelmente, como criminoso comum. Desesperara-se, chafurdara-se no lodo cruel. A revolta, porém, agravava-lhe as penas íntimas, compelindo-o a ceder ante o cerco apertado de novas tentações. Rememorava agora a figura da alma bem-amada com lágrimas de amarguroso enternecimento. Sua memória parecia mais lúcida. À sua retina espiritual desenhavam-se os séculos transcorridos. Alcione sempre pura e devotada. Ele sempre incorrigível e cruel. Nas últimas experiências, havia pedido o hábito de sacerdote do catolicismo romano, desejoso de entregar-se ao ascetismo regenerador. Preferira tentar o esforço de abaster-se das comodidades santas de um lar, a fim de sofrer o insulamento e as necessidades profundas do coração, buscando gravar no espírito, com o ferrete de padecimentos íntimos, o amor acrisolado e fiel. Mas nas recapitulações perigosas, tal propósito falhara sempre. Conspurcara os santuários, traíra os deveres santos, esquecera os compromissos sagrados e saíra novamente do mundo como criminoso revel. Pólucos considerou os erros do passado execrável e, premido pelas angústias da consciência, começou a chorar. Então aqui o Pólucos voltou ali, já que ele estava sentindo ali, ele não via, mas ele sentia a presença daquele ser de luz que estava ali, que a gente entende que é a Alcione, já dá para ter uma ideia mais ou menos. E aí ele volta no passado e ele vê que ele, por mais que ele tenha tentado se elevar, se erguer, fazer a reforma íntima, conseguir dar conta daquilo que ele ficava acertado para ele fazer nas encarnações dele, ele sempre perdia para ele próprio, porque a luta é conosco, é nossa com a gente mesmo, na nossa busca para a reforma íntima, na nossa busca por evoluir. E aí então ele pediu até para vir como sacerdote, para ver se dessa forma ele conseguia, desejoso de entregar-se ao ascetismo regenerador. Porém ele também sucumbiu, não foi dessa vez. E aí essa então foi a última encarnação dele, e agora ele está ali prestes a se reencarnar. Mas ele não sabe ainda que está bem na hora. E aí então ele começou a chorar, depois de ver que ele realmente não tinha conseguido nada daquilo que ele gostaria, até para poder estar então do lado dela, que é podemos dizer assim, a alma gêmea dele. E aí ele continua: onde estava Alcione, que parecia estranha às suas desventuras? Muitos anos haviam decorrido sobre suas peregrinações como espírito desolado, entre remorsos acerbos, e nunca obtivera a dita-lhe de lhe beijar as mãos carinhosas e benfeitoras.
De quando em quando recebia-lhe as mensagens de incitamento e conforto sagrado. No entanto, não conseguia saciar a saudade torturante nem evitar o próprio desalento do espírito caído no resvaladouro das amarguras cruéis. Em palestra com os amigos, Pólucos encontrava sempre poderosos argumentos para convencer os mais rebeldes ou consolar os mais tristes. Suas vastas reservas de conhecimento conferiam-lhe recursos espirituais que os demais não possuíam. E contudo, naquela hora da sua eternidade, sentia-se profundamente só e desventurado. Então aqui o Emmanuel ressaltando que ali com os amigos a gente via, era ele que estava dizendo ao outro, olha, o esquecimento é uma bênção. Então a gente vê que ele tem uma reserva de conhecimento, ele já veio e voltou muitas vezes, ele já tem alguma compreensão, mas ele não consegue vencer a ele próprio, as fraquezas dele mesmo. E aí ele se pergunta, onde estaria Alcione, que parecia estranha às desventuras dele. Sob o jugo de atrozes recordações, sentindo que o instante de retorno ao orbe terráqueo estava próximo, procurou o refúgio caricioso da oração e murmurou baixinho, de olhos erguidos para o alto. Jesus, Mestre querido e generoso, concedei-me forças ao coração enfermo e perverso. Enfermo e perverso, dignai-vos cerrar os olhos para as minhas fraquezas e vede, Senhor, quanto sofro. Fortalecei minha vontade vacilante e, se possível, meu Salvador, dai-me a graça de ouvir Alcione antes de partir. Então aqui, ele, a exemplo ali do André Luiz no livro Nosso Lar, ele então lança ali uma prece ardente em nome para Jesus Cristo, pedindo então que ele tenha, porque ele sentiu, ele não sabe exatamente quando ele vai se reencarnar, mas ele sentiu que está chegando o momento. E aí então ele pede para poder então ouvir a Alcione antes de partir. E ele não percebe que a prece dele, antes mesmo de ser feita, já tinha sido respondida, porque ela já estava ali do lado dele. Mas a essa evocação direta da bem-amada, o pranto lhe embargou a prece comovedora e dolorosa. Em atitude humilde, baixou os olhos nevoados de lágrimas e soluçou, discretamente, como se estivesse envergonhado da própria dor. Nesse instante, a entidade amorosa que o assistia pareceu orar intensamente, despendendo notável esforço para se lhe tornar visível. Gradualmente extinguiram-se os raios de luz que a envolviam em reflexos divinos. A sombra da paisagem cercou-a inteiramente e uma jovem de singular beleza tocou o penitente nos ombros num gesto de ternura encantadora. Pólucos, murmurou com indizível doçura. Ele ergueu a fronte e soltou um grito de inefável surpresa. Então ela teve que fazer um esforço notável para se tornar visível, porque ela era um ser, uma entidade de muita luz, toda iluminada. Então ela teve que fazer esses raios de luz se extinguir, senão ele não conseguiria vê-la. Alcione, Alcione, respondeu com júbilo incoercível, postando-se de joelhos, ao mesmo tempo que lhe osculava as mãos reconhecidamente. Há quanto tempo me vejo privado dos teus carinhos. Meus dias são milênios de inenarráveis angústias. Vieste atender ao mísero que sou? Ah, sim, Deus sempre envia seus anjos aos desgraçados, como enviou Jesus aos pecadores. Levanta-te para o testemunho de amor ao Altíssimo, disse ela com angélica ternura. Não te julgues abandonado nos caminhos da regeneração. O Senhor está conosco, como estou sempre contigo. Anima-te para novas experiências. Jesus não desampara nossos propósitos elevados. Sofre e trabalha, Pólucos, e um dia nos reuniremos para sempre na radiosa eternidade. Deus é a fonte da alegria imortal. E quando houvermos triunfado de toda a imperfeição, banhar-nos-emos nessa fonte de júbilos infinitos. Então,
ele já começou ali um pouco ali naquele cantinho dos frascos e comprimidos, não é? Assim como vítima. Há quanto tempo me vejo privado dos teus carinhos? Mas ele próprio se privou, não é? Foi pelos atos dele que ele teve essa consequência. E aí, dizendo de uma forma assim, meus dias são milênios de inenarráveis angústias, porém Deus sempre envia os anjos. Aí ela diz, levanta-te para o testemunho de amor ao Altíssimo e trabalha e sofre. Mas por quê? Deus quer que ele sofra? Não. Sofre para entender, não fazer sofrer mais, não fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça comigo, é só dessa forma. Se há duas formas de aprender para evoluir, pelo amor ou pela dor. Se eu escolhi aprender pela dor, eu tenho que sofrer, mas é a escolha minha, não é Deus que está mandando ninguém sofrer. E aí ela então diz a ele que quando houvermos triunfado de toda a imperfeição, então banhar-nos-emos nessa fonte de júbilos infinitos. Ai de mim, replicou, revelando amargurosa desesperança. Não lamentes, tornou a entidade generosa. Não perseveres em lastimar, quando o Todo-Poderoso nos faculta o direito de renovar o esforço para as divinas conquistas. Novas tarefas te aguardam no seio amigo da terra generosa. Solicitaste uma oportunidade nova de consagração a Deus e a providência te concedeu esse precioso ensejo. E mais uma vez ele começa a se lamentar e ela diz a ele, não faz isso, olha, Deus está te dando uma outra oportunidade, nada está perdido, não importa quanto tempo demorar, você volta para Deus, a gente vai se encontrar ali na luz, você vai chegar até onde eu estou e mais além, é infinito a quantidade de perfeição que pode acontecer para nós que somos seres infinitos divinos, fazendo uma temporada humana e voltando quantas vezes até a gente entender e fazer a temporada indo apenas pela luz. Sim, esclareceu Pólux, desfeito em lágrimas. Roguei a recapitulação do esforço dos sacerdotes devotados ao labor divino. Uma vez mais, quero tentar as provas da abnegação e do ascetismo na exemplificação do amor ao próximo. Mobilizarei todas as minhas energias para avançar alguns graus na distância imensa que nos separa na escala evolutiva. Quero viver sem lar e sem filhos carinhosos. Quero conhecer a solidão que muitas vezes já experimentaste no mundo, nos extrênuos sacrifícios por mim. Minhas noites hão de ser desertas e tristes. Caminharei junto dos que caem e padecem sobre a terra, no propósito de servir a Jesus, através da sua seara de amor e perdão. Alcione contemplou-o embevecidamente, olhos mareados de pranto, numa doce emoção de júbilo e reconhecimento. As afirmativas e promessas do amado penetravam-lhe o coração como brandas carícias. De há muito trabalhava com fervor pela obtenção daquele minuto divino em que Pólux conseguisse compreender e sentir o Mestre no coração, antes de interpretá-lo intelectualmente apenas. Olha que interessante isso que ela está dizendo, para que a gente consiga estar, eu acredito, vencendo todas as nossas próprias fraquezas, a gente tem que aprender a sentir o Mestre Jesus Cristo, sentir o amor dele, sentir o que ele veio fazer por nós e sentir a lição que ele nos deixou no coração, ao invés de interpretar intelectualmente. E é isso que ela estava desejando para ele, que aqui na organização, no planejamento da volta dele, ele pediu sim, ele pediu uma forma de dar extremos sacrifícios, de dar sacrifício como ela já deu por ele. Mas será que dessa vez ele vai conseguir, ou ele vai chegar lá e vai sucumbir novamente? Jesus abençoará nossas esperanças, exclamou afetuosa. Nós que saímos juntos do mesmo sopro de vida, chegaremos juntos aos braços amoráveis do Eterno. Pólux soluçou convulsivamente. Esperar-te-ei, disse ela, através dos caminhos do infinito. Lutarei ao teu lado nos dias mais ásperos. Dar-te-ei as mãos sobre os abismos tenebrosos. Perdoaste-me como sempre? Interrogou Pólux, voz entrecortada pela emoção do encontro.
Os que se amam fundem as almas no entendimento recíproco. Deus perdoa, concedendo-nos a oportunidade da redenção e nós nos compreendemos uns aos outros. E, evidenciando o desejo de restaurar as energias do amado, continuou. E aqui a gente vê, para saber se o espírito ele está iluminado, é se ele sabe perdoar, se ele entendeu isso. Aquele que está cheio de ressentimento e mágoa, assim como o próprio Pollux está mostrando que ele está, contra até ele próprio, se sentindo um pouco vítima, esse aí ainda não evoluiu, ainda não teve a consciência expandida. E ele diz, você me perdoou então como sempre? Aí ela fala, os que se amam fundem as almas no entendimento recíproco e Deus perdoa, concedendo-nos as oportunidades de redenção. E evidenciando o desejo de restaurar as energias do amado, continuou. Quantas vezes também caí nas estradas longas e ríspidas? Acaso tenho um passado sem mácula? Não és o único a padecer nos resgates justos e penosos. Milhões de almas, neste mesmo instante, clamam as desventuras do remorso e invocam as bênçãos do Altíssimo para o trabalho retificador. E não será razão de infinita alegria a certeza da concessão divina para recomeçar? Já recebeste a permissão do Senhor para o reinício da luta. Avizinha-se um instante bendito do retorno à tarefa e pensaste acaso nas torturas imensas de quantos, neste minuto, se sentem oprimidos e amargurados na expectativa ansiosa de alcançar a dádiva que já obtiveste? E aí, ela querendo dar, assim, uma injeção de ânimo nele, dizendo, cara, a caminhada é assim para todo mundo, só tem aquele que vai um pouco mais devagar, porque ele não foi muito sábio, talvez ele viu alguém caindo e ele resolveu ir pelo mesmo caminho, e aí então, e ela diz até para ele, como a exemplo da Célia no livro anterior, 50 anos depois, ela também disse algumas vezes, não, eu não sou vítima, não estou sofrendo, recebendo punições que não são minhas, eu estou só dando o meu testemunho, porque eu também tenho um passado. E aqui ela diz, acaso tem um passado sem mácula? E aí ela diz também, olha, você não é o único a padecer nesses resgates justos e penosos. Milhões de almas estão pedindo a mesma coisa. E aí fica feliz também, porque tem muita gente que está ali na expectativa ansiosa para alcançar a dádiva que já obtiveste. Eu já ouvi dizer que tem... para conseguir a dádiva da reencarnação, às vezes demora. Então, aqueles que têm essa oportunidade, é uma bênção, realmente, a gente poder estar aqui fazendo essa caminhada, resgatando aquilo que a gente, colhendo aquilo que a gente já plantou no passado e podendo evoluir. Pollux contemplou-a reconfortado, mas objetou melancolicamente. Sinto que poderia atingir culminâncias nas necessárias reparações. Entretanto, Alcione, precisava para isso da tua constante assistência. Sei que preciso recorrer a provas difíceis de abnegação e de ascetismo, mas se pudesse ao menos ver-te na terra, serias, para a minha tarefa, a radiosa estrela d'alva. E à noite, quando fluíssem do céu as bênçãos da paz, lembrar-me-ia de ti e encontraria nessa recordação o manancial da coragem e dos estímulos santos. E aqui, ele mostrando ali que, além do amor, eu acredito que tem um pouco de apego, ou também aquela coisa, não sei se é isso, aquilo de ficar dependente. Olha, eu vou conseguir se eu estiver lá, se eu puder te ver. Eu acredito que tem que passar essa fase também, porque cada um, a evolução de cada um, ela por mais que seja almas afins, eu acredito que um pode ajudar o outro, mas a evolução, o esforço de cada um é separado, é solo. Ela pareceu meditar profundamente e redarguiu. Implorarei a Jesus, me conceda a alegria de voltar à terra a fim de atender ao meu ideal, que se constitui, aos meus olhos, de sacrossantos deveres. Então, auxílios, propósitos de sacrossantos deveres. Tu voltares? Perguntou o precito ébrio de esperança. Por que não? Explicou Alcione com meiguice.
O planeta terrestre não será um local situado igualmente no céu? Esqueceste o que a Terra nos tem ensinado, qual mãe carinhosa na grandeza de suas experiências? Muitas vezes nós, na qualidade de filhos dela, manchamos-lhe a face generosa com delitos execráveis. E, entretanto, foi em seu seio que o Mestre surgiu na manjedoura singela e levantou a cruz divina, encaminhando-nos ao serviço da remissão. Ah, se Deus permitisse ao mísero penitente que sou, disse Pólocos, dominado por indisfarçável alegria, a aventura de ouvir-te no estreito círculo terrestre, acredito que nada teria a temer na senda reparadora. Alcione notou-lhe o surto de alegria transbordante e, ponderando-lhe as observações, palavra por palavra, obtemperou. Antes da minha, precisarás ouvir a voz do Cristo. E se Ele, com sua infinita bondade, permitir minha volta à Terra, jamais ouvidemos que vamos lá regressar, não para oferir gozos prematuros, mas para sofrer juntos no caminho redentor, até podermos desferir o voo supremo de felicidade e união. Então, ela deixando aqui claro para ele que ele tem que então estar pensando que ouvir a voz do Cristo. E sem esquecer que se ela tiver a autorização para voltar, como ele está querendo, vai ajudar tanto ele, que não é para gozar ali de prazeres mundanos, mas sim para estar sofrendo, para estar resgatando aquilo do passado dele especialmente, para estar dando aquele sacrifício, que é o sacrifício sacrossanto. Então, mas para sofrer juntos no caminho redentor até podemos desferir o voo supremo de felicidade e união em demanda de esferas mais altas. Na obra de Deus, a paz sem trabalho é ociosidade com usurpação. Não afastastes os olhos do quadro de sacrifícios que nos compete fazer a favor de nós mesmos. Não afastes os olhos do quadro de sacrifícios que nos compete fazer a favor de nós mesmos. Sim, Alcione, tu és o meu anjo bom, murmurou ele entre lágrimas. Ensina-me a percorrer as estradas depuradoras. Não me desampares. Dize-me como devo proceder na terra. Repete que te não afastarás do meu caminho. Inspira-me o desejo santo de resgatar meus pesados débitos até ao fim. Sentado em atitude humilde, o mísero sofredor guardava a cabeça entre as mãos, enxugando as lágrimas copiosas. Alcione afagou-lhe os cabelos com ternura e falou docemente. Então vamos ver como é que continua o diálogo dos dois aqui, que a gente entende que é o diálogo entre duas almas afins, almas gêmeas, como a gente entendeu ali, eu já falei em alguns vídeos anteriores no livro dos médiuns ou dos espíritos, se não me engano. O Emmanuel diz que não há resposta ali dos espíritos, é que não há Deus fazer uma alma e dividir em dois e para que eles se encontrem, mas sim que essa afinidade ela vem dos tempos que as pessoas vão vivendo juntas, mas aqui eles são almas afins, porém ela muito mais adiantada, ela aproveitou os saltos, foi pela luz e ele não. Então aqui ele se preparando para voltar e pedindo que ela venha para ajudá-lo. Se ele pudesse vê-la na Terra seria mais fácil, mas ele não deve esquecer que ele vai sobre o chá do esquecimento. Então vamos ver o que é que a Alcione vai dizer para ele então. Ela afagou os cabelos dele com ternura e falou docemente. Nós vamos ver no próximo vídeo, tá bom, gente? Eu espero que você esteja gostando dessa leitura, o início desse livro grandioso do Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. E se você estiver gostando e quiser deixar seu like, quiser deixar a sua, seu comentário também. E se você quiser entrar lá no meu canal, tem outros vídeos lá também, tá bom? Obrigada e eu espero te ver para dar continuidade. Até o próximo vídeo. Tchau!